da arte dela inicial era para compartilhar fotos bonitas. Então era para pessoas que gostavam de tirar fotos de lugares, de paisagens, de cenas, de comida e afins, etc. De pessoas também, compartilhavam essas percepções e tal, né? Com o passar da utilização dessa rede social, e em especial após a aquisição dessa rede pela Meta, o jogo começou a mudar. E aí, o que houve de mudança, né? Primeiro, o senso de que isso aí deveria ser uma rede além de só experiências bonitas, né? Uma rede também para gerar negócios. Então, houve uma mudança em relação ao conceito do que aquilo serviria como ferramenta e também, ao longo do tempo, o entendimento das pessoas de uma forma de ganhar dinheiro com aquilo, né? E aí ocorreu o quê? A pandemia. A pandemia serviu, lógico, foi uma coisa, do ponto de vista humanitário, muito ruim, né? Que várias pessoas perderam a vida nesse momento, mas esse cenário ruim, ele serviu para catalisar coisas boas também. Sempre que é uma coisa ruim, em contrapartida surge alguma coisa para compensar isso. E essa mudança, né, de percepção e necessidade de gerar negócios, enquanto estava tudo parado por ordem de suspensão das autoridades públicas, fez com que todo mundo mudasse para as redes sociais, né? Videoconferências, então surgiram várias plataformas, então isso fez com que pessoas que até então também não usavam as ferramentas digitais de comunicação e interação interpessoal tivessem que adotar isso aí meio que a fórceps. E foi uma forma que muitos negócios também encontraram para manter-se ativos. Então, esse somatório de fatores fez com que o Instagram chegasse ao tempo presente como uma ferramenta não só de comunicação, não só de troca de insights e percepções, mas também como uma ferramenta de geração de valor em negócios, né? E aí agora a gente chega ao contexto presente, que é o propósito desse nosso encontro aqui hoje, que é falar do Instagram como uma ferramenta de trabalho, como que a gente consegue usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Bom, se você é uma pessoa que atua, como eu, né, no campo do serviço, você vai ter a utilização do Instagram com muito acerto na pessoa física, vamos dizer assim, e na pessoa jurídica. Então, até é recomendável que você saiba segregar, né, as contas, exatamente porque tem coisas que são do âmbito privado, que não necessariamente fazem sentido ser expostos, e também para que aquelas pessoas do teu contexto pessoal não fiquem também recebendo informação que também para elas não é pertinente, como informação ou ofertas de produtos e serviços, né? Então, é essa recomendação. Eu, particularmente, não segrego o meu pessoal, eu deixo o meu pessoal aberto, e aí eu já conecto também com um porquê de estratégias em relação à rede social, que eu acredito que no campo do serviço de advocacia, você é medido muito pelo quem você é e quais valores você tem. Então, eu acredito que por conta disso, expor quem eu sou na vida real faz com que as pessoas tenham uma conexão ainda mais em relação à confiança que tem que ser estabelecida com um profissional, com um advogado. O advogado é aquele que você tem que contar as coisas que você às vezes não se sente seguro abertamente para compartilhar, exatamente para validar se aquilo tem uma conformidade legal ou não. Então, uma forma da gente criar essa confiança é exatamente expondo quem de fato a gente é. Porque aquele negócio, né? Ninguém consegue manter uma mentira por muito tempo, né? No dito popular, a mentira tem perna curta. Então, se a pessoa começa a te acompanhar, vai vendo quem você é, ela aos poucos vai entendendo quem você é. Então, também é muito interessante, pessoal, que há um fenômeno nas redes sociais de, às vezes, pessoas que te seguem há bastante tempo, nunca te encontraram pessoalmente, não sei se já aconteceu isso com vocês, de, às vezes, conhecerem vocês e falar com vocês como se conhecessem vocês há bastante tempo, só que vocês nunca conheceram essa pessoa presencialmente, nunca falaram com essa pessoa, mas esse efeito de seguir vocês, acompanhar a rotina de vocês, faz com que exista esse fenômeno da proximidade digital. Isso acontece muito com pessoas como eu, que deixam um perfil aberto, então, assim, qualquer pessoa pode acompanhar a minha vida, né? Obviamente, naquilo que eu determino na minha curadoria de assuntos pessoais, tem esse fenômeno também. A gente pode falar um pouquinho disso. Fala, Paula. Ô, Fuscalda, mas assim, ó, o Instagram hoje pra ti é uma das ferramentas que você mais utiliza para, vamos supor, ganhar clientes? Ou tu Sim. usa alguma outra ferramenta? Entendi. Então, Então, é o em Instagram. redes, olha, é um fenômeno interessante aí sobre a minha percepção, tá?
Hoje as principais redes, né, tem a TikTok, mas eu não uso a TikTok porque eu acredito que o mecanismo dela é muito acelerado, então ele pode causar muita ansiedade nas pessoas. Por conta disso eu descartei. Tem a Thread, que é um spin-off ali, uma tentativa do grupo Meta de chegar ao Twitter, mas também não vi muito valor porque está copiando o Twitter e não é o Twitter, então é melhor ser o Twitter, que hoje é o X, né? O Twitter, o X, hoje eu não uso porque eu acredito que é uma rede, eu não uso de forma ativa, né? Eu raramente entro para pegar alguma informação que eu acho relevante, mas distraciona muito, então assim, eu foco mais em, primeiro, rede principal, Instagram, na sequência, LinkedIn e, em último, Facebook. Por que Facebook? Porque eu tenho exposição internacional de negócios. E, por exemplo, para a Europa e Estados Unidos, o pessoal usa muito o Facebook ainda. Em relação ao LinkedIn, né, eu acho uma rede interessante, mas é uma rede muito pro forma. É uma rede em que todo mundo escreve bonito, e quer vender alguma coisa que não necessariamente é, 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 é enfeitado, vamos dizer assim. É como se a gente fosse usar no Instagram filtros, né, para foto. Então, assim, ali tudo que é posto é muito bonito, é muito acertado e tal. Então, eu acho que é uma rede que é mais assim, é uma rede para você dizer que está lá, meio que fazer algumas publicações e tal, tem algumas inteligências ali que você consegue converter, mas eu acho que o que converte de fato, pelo menos para mim, na minha jornada de uso, que eu uso ele desde 2010 no Instagram, é o que de fato gerou negócios para mim, como mentor de negócios, como board advisor, como sócio de negócios, como também para o escritório, clientes também entendendo o valor do escritório, entendendo a conotação de atuação do escritório, entrando por ali. Então, assim, para mim hoje, se eu for parametrizar, das redes sociais, o que gerou mais valor e converteu em negócios e clientes foi oportunidades também, tá, pessoal? Não só negócios assim, por exemplo, qual oportunidade pode acontecer? Eu, por falar de temas muito específicos e muito sensíveis, eu sou muito convidado a participar de seminários, palestras, exatamente de temas que são muito arriscados juridicamente, ou muito disruptivos ou muito inovadores para falar. Nem todo mundo se sente muito confortável para falar de um tema muito inovador ou disruptivo aplicado ao direito. Então, essa persona que é compartilhada, por exemplo, no meu feed, se vocês entrarem no meu feed lá do Instagram, vocês vão verificar isso. Então, assim, é muito comum me convidarem por conta disso. Então, tudo aquilo que vocês direcionarem é meio que assim, ó, se a gente considerar que o universo é mental, né? Tudo aquilo que a gente mentaliza, bota na cabeça e executa no plano das ações, de alguma forma se torna real. Então, o primeiro passo para você botar na matéria é mentalizar. A rede social funciona no igual racional. Então, assim, tudo aquilo que você mentaliza e quer, e aí você direciona por meio de uma publicação, seja ela no feed ou no story, ele vai servir exatamente para conectar ou atrair alguma coisa na sequência disso. Então, por exemplo, uma pessoa que quer vender algum produto, qual é a mecânica que ela vai usar para vender um produto hoje no Instagram? Ela vai compartilhar ela tendo uma experiência com o produto, ela vai compartilhar alguém tendo uma experiência com o produto, dizendo sobre o produto, ela vai aquecer a audiência dela, ou ela vai fazer um vídeo direcionado explicando os benefícios daquele produto, ou ela vai conduzir que aquele produto vai ser exposto e vendido por um X tempo, e aí depois vai conduzir você para um link para aquisição desse produto, ou entender mais, ou marcar um vídeo, conferência para conversar sobre isso, para ver se de fato faz sentido para aquela pessoa comprar aquele produto ou serviço. Fala, Paulo. Então, Fiscal, eu olhei o teu perfil agora, né? A gente vê que você... Ai, como é que eu faço para tirar aqui? Se você tiver no computador, acessar pelo teu desktop o Instagram, você consegue compartilhar a tela. Eu vou quiser, fazer, então. Tá. Vou fazer aqui. Assim, ó, eu vejo como tu é um prestador de serviços em si, como é que você faz para poder fazer essa venda do teu serviço ali? Porque assim, ó, atualmente a gente pode vender serviço, pode vender produto, pode vender, Uhum, né, uma tecnologia. uhum, E aí, uhum. é isso que eu pergunto, né? Como é que tu faz? Tu divulga o teu trabalho? Porque assim, Não, ó, eu vejo aqui, né, no teu perfil. não divulgo. Tá conseguindo Não ver? divulgo de forma extensiva. Não. A estratégia daí Tu não é divulga. publicar. Não. A estratégia aí, ó, se você for ver aonde está a divulgação do que eu faço, né? Tá Uhum. ali, advogado de empreendedores e desenvolvedor de negócios inovadores no escritório de advocacia, Fiscal da Advocacia. Aonde a gente está baseado? Rio de Janeiro e Santa Catarina. Aonde você pode obter mais informações? No site. No É link. isso, é simples. Site. Ser limpo, entendeu? Exatamente para as pessoas entenderem
para onde está o direcionamento, né? Então, assim, Uhum. quem é meu público-alvo? Quem eu estou falando? São empreendedores, né? Uhum. Aí a pessoa vai olhar meu perfil, aí que tá ali, o cara, ele fala sobre direito. Então, assim, ele fala sobre tecnologia, ele fala sobre inovação. Ele está dentro de um parque de tecnologia e inovação, certo? Então, assim, o Uhum. que eu estou vendendo aí, ó? Se você for ver, o que eu estou dizendo aí? Isso aí tudo é criar um argumento de autoridade sobre a área temática do direito ou do segmento de economia que eu transito e atuo. Então, por exemplo, ó, você Mas vê aqui, ali ó, uma foto. Fiscal, uma coisa que eu Diga. percebo. Aqui, tu coloca dentro do teu perfil profissional, né? Não sei se tu tem um perfil Não, pessoal. esse não é o Tu perfil. une Esse daí não é o perfil profissional, esse é o meu perfil pessoal. O que que pessoal. eu Qual que é vendo o aí? teu profissional? É esse aqui. Isso, isso. Ah, entendi. Mas entenda o seguinte, eu não sou uma loja. Eu acho que talvez é Uhum. essa visão que eu tenho que alinhar com vocês. Eu não sou uma loja e eu não sou uma empresa limitada. Né? Eu até tenho, mas eu não vendo por aqui, não comunico, porque também não faz sentido para mim dizer quais são as empresas que eu sou sócio. Uhum. Os negócios têm que se girar por si só nas estratégias específicas de marketing de cada produto e serviço. O que que eu vendo aí? Sobe um pouquinho, por gentileza, Paula, a timeline. Aqui. Sobe um pouquinho mais. Aí, ó, eu estou vendendo o quê? Quando eu boto a imagem da minha filha, Aqui. que eu sou um pai, que tem um Sim. carinho, um amor. Então, assim, eu tenho apreço à família. Então, se eu tenho apreço à família, eu tenho apreço a valores. Uhum. Entendeu a venda do que eu tô fazendo aí? Entendi, Tá. aham. Sobe um pouquinho mais, por gentileza. Olha, o que que eu estou vendendo aí com essa imagem com o Fernando Seabra? Que eu tenho networking, que eu conheço Uhum. pessoas. Tanto é que ó, o Fernando Seabra compartilhou em coautoria essa publicação. A gente está convidando ele para a mentoria, que seria realizada aqui em agosto. Ele remarcou essa mentoria para o ano que vem. Uhum. Uhum. Fecha por gentileza. É, Programa da Liga Ágora, ali em cima, do lado da foto do Fernando Seabra, por gentileza. O que que eu estou vendendo aí? Que além de estar presente no Parque de Tecnologia e Inovação, além de me dedicar a fazer meu trabalho principal, eu dedico parte do meu tempo para colaborar para que pessoas que estão em desenvolvimento sigam uma jornada de trilha de conhecimento. Então, ou seja, eu tenho Uhum. noção de give back, eu tenho noção que eu, como profissional, eu tenho um dever social em relação a colaborar para que as pessoas sigam uma jornada empreendedora. Com essa foto e com esse copy, eu conecto com aquilo que eu estou dizendo lá, que eu dou suporte a empreendedores. Uhum. Então, eu como advogado, é uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês, eu estou dentro de um marco regulatório da OAB. A OAB, ela tem uma série de restrições em relação à publicidade. Então, o que que eu posso fazer como advogado? Tem um provimento dentro, né, a gente tem o Estatuto da Advocacia que tem regras básicas, a gente tem o Código de Ética da Advocacia que tem outras regras complementares, e a gente tem um provimento de marketing de 2019, não, perdão, 2020, 2022 Uhum. foi o provimento, que ele regulou a questão do marketing jurídico, né? Então, assim, Uhum. eu não sou livre para publicar na rede social, é isso que eu quero dizer. Eu estou Uhum. sujeito àquela norma se eu quiser me categorizar como advogado. Tanto é que eu digo ali que eu não sou só advogado exatamente para se amanhã ou depois alguém me encher o saco e falar, cara, beleza, mas assim, eu estou falando isso aqui como pessoa física. Se você Uhum. quer criticar, vai para o meu perfil do escritório. Aqui é o Gustavo, que também é advogado, mas que está falando aqui da vida dele. Entende? Então, quando a gente. E foi o que eu falei. Na minha experiência de venda, por exemplo, eu já testei vender em publicidade não, mas assim, colocando. Você está falando publicidade, né? Colocar artigos em blogs jurídicos. Uhum. Só que o cliente não. Ele compara você com vários outros advogados que também compartilham isso em blogs jurídicos. Ele não vê muita diferença. E aí, qual é o gap que eu tenho como advogado? Né? Ele vai comparar preço no final. Ele não vai ver valor. Então, qual foi a forma que eu construí de me vender como um advogado e um advogado que atua nesse segmento? Exatamente compartilhando a minha rotina naquilo que faz sentido e conecta com o meu público-alvo, que são o quê? Empresários e empreendedores que estão atuando no campo da tecnologia ou que estão sendo impactados pela tecnologia e precisam do suporte jurídico. Esse é meu público. Então, assim, ó, Então, ali no teu Instagram, o que que tu faz? Tu pega e tu mostra a pessoa que tu é ali dentro, como isso, advogado e como pessoa, mas tu tem um direcionamento dentro do teu Instagram para vender o teu isso, serviço e o teu produto. É isso que tu perfeito, diria, mais ou menos. isso. Entendi. Então, por exemplo, dependendo do caso de cada um, então, por exemplo, ó, vocês são todos estudantes, certo? Qual o objetivo de vocês imediato, hoje?
o meu objetivo imediato hoje talvez seja um estágio, ou seja um cargo de trainee futuramente, alguma coisa do tipo. O que vocês vão fazer? Se é um perfil aberto, no caso de vocês, é óbvio que vocês não vão postar fotos em situações vexatórias ou se expondo é, em situações de festa, de confraternização, com excesso de álcool, etc. Por quê? Se vocês estiverem num processo seletivo para entrar num estágio alguma coisa, as redes sociais de vocês vão ser verificadas. Uhum. Entende? Então, toda a sua postura e comportamento, ele vai ser verificado. Então, por que que, por exemplo, o LinkedIn é diferente do Instagram? Porque no LinkedIn vai ser uma rede em que você só vai colocar O aquilo que profissional. é necessário para o uso profissional e para essa validação profissional. Então, por exemplo, você é estagiário de uma empresa, tu vai falar da tua rotina lá, do que tu aprendeu no dia, qual foi tua rotina, qual foi o grande desafio, qual foi o grande case superado. Esse é o perfil do LinkedIn. Então, assim, por que que eu vejo o valor do Instagram? Porque no Instagram as pessoas acabam se revelando por de fato quem são. Uhum. E hoje a compra e a aquisição, ou seja, a forma de geração de valor mais clara e objetiva é o Instagram. Então, pelo Instagram, as pessoas de fato medem quem você é, entende? Então, dependendo do teu objetivo profissional, quem você quer conectar, então, por exemplo, eu gostaria de, ser milionário. Tá, o que você vai fazer para ser milionário? Você vai seguir pessoas que já chegaram no milhão, certo? Porque é Certo. uma rede de relacionamento. Aí você vai, por exemplo, vai chegar num desses empresários que chegou no milhão, né? Que atua no segmento que é o segmento que você gostaria de atuar, ou gostaria de empreender, ou gostaria de trabalhar, gostaria de ter uma oportunidade de emprego, tá? Beleza. Aí você vai chegar nessa pessoa, você vai mandar uma mensagem para ela, talvez você tenha a sorte, essa pessoa vai ver sua mensagem. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai na tua rede social, vai verificar o que que você compartilha, o que que você é, quais são as pessoas que você segue e tal. Dependendo da forma como você abordar, se dirigir, você vai ter uma oportunidade de conversar com essa pessoa, tomar um café. Isso vai ser uma oportunidade de ouro. E é isso que é a mágica que acontece por detrás das redes sociais. Por isso que eu gosto muito e acredito muito no potencial de um perfil aberto no Instagram. Porque de Uhum. fato você vai usar a melhor performance da rede na característica relacional. A função da rede é essa, é se relacionar. Mas Então, assim, assim, se você tem um Fiscaldo, perfil fechado, tu, você se fecha também a oportunidades, certo? tu fecha oportunidades, mas assim, eu vejo hoje, com a minha experiência usando o Instagram, falta uma certa privacidade, né? Quando tu deixa muito aberto, quando tu é uma pessoa que costuma expor muito da tua vida ali, né? Então vamos lá, vamos à primeira questão. Hoje, vocês acreditam que de fato a gente tem privacidade? É a primeira pergunta, não precisam responder, é um trabalho para vocês fazerem depois. Tá? A gente tenta, né, juridicamente, vamos dizer assim, né, quando eu digo a gente, né, todas as pessoas que tocam a área de conformidade tentam buscar a salvaguarda do direito à privacidade. Inclusive, ele foi recentemente incorporado à Constituição como um direito, uma garantia fundamental do brasileiro ter acesso, ter essa garantia da privacidade de seus dados pessoais, Uhum. né, que vai o quê? A personalidade dele. O que é a personalidade? Isso aqui, ó, a forma como eu me manifesto. Isso aqui é minha personalidade, é um direito da minha personalidade. A minha voz é um direito da minha personalidade. Então, assim, meu áudio, né, aquilo que eu falo, a minha imagem, tudo é um direito da minha personalidade. Mas quando a gente faz, por exemplo, pelo celular, o nosso acesso biométrico, ou quando vai fazer um certificado digital, a validação biométrica disso, para onde está indo essas informações? Por exemplo, vocês já leram o termo de uso do Instagram em relação a fotos? Também é um trabalhozinho que eu deixo de casa para vocês terem uma surpresa agradável ou não em Uhum. relação a isso. Então, o fato dele ser aberto ou fechado, para esse aspecto da privacidade, não sei se influi tanto. A privacidade que você talvez esteja querendo perguntar seria a privacidade de outras pessoas Isso. observarem a sua vida. Mas aí, de novo, quem é o autor das publicações? É você. Quem é o curador daquilo que vai ser compartilhado? É você. Quem vai ser a pessoa que vai fazer a estratégia por detrás de todas as ações de informações que são postas em rede social? São vocês. Então, o que vocês precisam também começar a colocar para pensar é o uso estratégico das redes sociais. Então, Uhum. assim, qual é o meu objetivo imediato, qual é o meu objetivo daqui a 5 anos? Então, assim, o que eu quero construir? Então, assim, vai muito da interação das pessoas que você vai começar a seguir e conversar com as pessoas. Você sabe que eu já fiz amigos, assim, sinceros, pelo Instagram. Então, assim, de produzir conteúdos, assim, de colocar uma coisa, assim, específica. Porque, assim, no meu feed não faz muita coisa. Porque eu não quero ser um digital influencer.
Eu não tenho esse propósito, não é o meu objetivo, pelo menos nesse momento, na minha estratégia não está isso. Algumas pessoas até já me suscitaram a ser, e por um tempo eu até fui. Eu tive uma parceria, por exemplo, com a ProJus para geração de conteúdo jurídico, né? Isso está dentro do pilar lá do Estatuto da Ordem, que é o quê? Ajudar na promoção e divulgação da cultura jurídica. Então, beleza, fui. Cara, isso aí me deu uma visibilidade danada, foi interessantíssimo e tal. Mas, cara, não é o meu propósito, não é o meu objetivo. Eu fiz isso porque eu tenho muito esse meu lado, e aí um lado da minha personalidade, de ajudar as pessoas. E seguir nessa trilha. Mas aí depois eu voltei minha produção normal de conteúdo, que é o quê? Compartilhar na timeline valores. Então são coisas pontuais que eu vejo que faz sentido, ou que são caras para mim, e mostrar meu dia a dia no story, que a função do story é exatamente essa. Então, assim, quem já me conhece já sabe, segue e me vê os meus stories. Então eu tenho ali CEOs de empresa que me seguem, trocam ideia comigo. Eu compartilho meu churrasco de final de semana, as coisas que eu faço na cozinha, que é um hobby que eu tenho. Cara, eu já recebi convites de muitas pessoas interessantes. Falaram, cara, vamos marcar onde fazer um negócio junto. Por quê? É uma forma de você criar elos e elementos de conexão. E pessoas me perguntarem, às vezes, coisas assim. Então, assim, sabe, é mostrar oportunidades para que as pessoas se conectem com você. Então, acho que a rede social tem muito disso. Entendeu? Se eu fico falando só de direito, vai ser chato. Ninguém vai ficar ouvindo eu falar que você precisa trocar de 2 em 2 anos, revisar o seu contrato social, que você tem que ter conformidade. Cara, é chato, cara. Ninguém vai querer. Agora, se eu falar isso aí dentro de um contexto, com várias outras coisas acontecendo ao longo do dia, isso fica mais agradável de ser absorvido. E aí vai da curadoria que está intrínseca a uma estratégia. Então, por exemplo, se vocês quiserem compartilhar, quiserem servir de exemplo, ou falar hipoteticamente de algum amigo que gostaria de fazer alguma coisa e que, por exemplo, eu poderia agora compartilhar com vocês o que poderia ser uma boa estratégia para conseguir uma boa oportunidade de emprego. Então, por exemplo, se você quiser um estágio ou um emprego hoje numa empresa, primeira coisa, você tem que seguir a empresa, você tem que acompanhar o que é a cultura dessa empresa, e ela vai fazer isso pelo Instagram, não vai ser necessariamente pelo LinkedIn, tá? Você tem que seguir os CEOs, se for um grupo, né? Às vezes acontece isso, no grupo tem várias empresas, e cada empresa tem um CEO. Você vai seguir todos eles, ou vai seguir todos os C-levels de todas essas empresas. Por exemplo, se tiver um diretor de RH, alguém da área de people, você vai seguir essa pessoa, entendeu? Se a pessoa começar a seguir você, pronto, já é meio caminho andado para ter uma proximidade, alguma conexão. Mas faça comentários interessantes nas publicações, demonstre interesse, vai seguindo coisas do tipo, vai atraindo, tente conversar diretamente com a pessoa. Eu acho que daí pode surgir oportunidades interessantíssimas, entende? Por exemplo, você pode seguir uma área de RH ou um headhunter, entendeu? Compartilhar coisas interessantes sobre o seu dia a dia. Tem uma pessoa que eu acho que é do... Eu não, acho que ela não é dessa turma da Liga, eu acho que ela foi da turma anterior. E é uma pessoa amabilíssima. E aí já está a dica do nome dela. E ela começou a compartilhar a rotina do dia a dia dela, dos hábitos que ela tem, dos desafios que ela enfrenta todo dia. Cara, eu achei aquilo ali fenomenal, fantástico, entendeu? Porque isso gera um engajamento, uma conexão com várias outras pessoas. Então, na hora que ela pedir ou sugestionar alguma coisa, ela já tem um público ali próximo que vai conectar e vai direcionar ela para alguma coisa. Entendeu? Tem perfis muito interessantes no Instagram, por exemplo. Tem o BR Car Consulting. É um perfil de um jovem do Rio Grande do Sul que reside em São Paulo. Ele ganhou um efeito viral muito grande com um vídeo, e aí depois eu vou compartilhar com vocês algumas indicações bibliográficas, e essa também seria uma principal para abrir a mente de vocês em relação a isso. Mas a gente vai usar o exemplo do Bruno. Ele vende carros de mais de 500 mil reais no mesmo dia que ele compartilha no Instagram. Ele aqueceu e preparou a audiência de tal modo, ele é um cara engraçado, é um cara assim, ágil, despachado, ele vai publicar o carro de manhã e fala do carro, e fala, tá barato, tá barato, tá barato. Desculpa, eu vou voltar aqui. O vídeo que ele ficou viral foi o seguinte, ele estava na Bodytech de São Paulo, acho que é do Shopping Guatemi, se não me engano, que é um dos shoppings mais caros de São Paulo, uma coisa assim, e ele postou que paga 17 mil anual pelo plano da academia lá da Bodytech. Aí todo mundo, pô, é absurdo. Aí ele falou, não é absurdo não, tá barato. Aí ele mostrou a planilha dele de venda de carros para pessoas que treinam na mesma academia. E o coeficiente de venda foi, cara, mais de 10, 20 vezes superior ao que ele pagou da mensalidade da academia. Então ele gerou um hack assim muito absurdo. Cara, esse negócio ganhou um efeito viral. Ele aumentou o número de seguidores e aumentou o número de seguidores novos entenderam a mecânica dele e ele aumentou a base de venda dele.
Ele hoje tem um carro vendendo no Brasil inteiro. O pessoal já entra em contato com ele pelo mensagem direta do Instagram, manda a foto do carro, ele já compartilha a foto do carro, ele já vende o carro no mesmo dia. Assim, simples, tão simples quanto isso. Ele entendeu o jogo. Quer ver um outro perfil muito interessante também, que eu gosto muito e sigo? É o Bruno Vanenck, da barbearia Corleone. Tá? Ele vem de um business familiar, que é um restaurante de São Paulo, tradicional. Ele resolveu inovar, resolveu montar um negócio de bares. Só que ele viu que bares em São Paulo é muito batidão, assim, não é uma coisa legal, diferente, tal, que vai diferenciar ele. Eu sou muito dessa teoria, você tem que buscar ser diferente, não é ser melhor, é ser diferente, fazer diferente, mas de uma forma própria, especial. Isso gera um diferencial de mercado, uma vantagem competitiva muito interessante. E aí ele resolveu montar uma barbearia que servia cerveja. E aí surgiu a cultura da barbearia Corleone. Ele criou um negócio único. Como é que você vai imaginar? Então, assim, todo esse movimento que vem de barbearias com cerveja, quem foi o pai dessa ideia foi o Bruno, tá? E aí, enfim, o negócio foi evoluindo e ele hoje entendeu que ele atende hoje um grupo tão seleto, pra vocês terem uma ideia, ele é a primeira barbearia licenciada da Disney. E vai ser a primeira do mundo, inclusive. Por quê? Porque como ele construiu um relacional pelas redes sociais, mostrando o dia a dia dele, conectando, fazendo uma base relacional pelo Instagram pessoal dele, os diretores dos principais hotéis mais caros de São Paulo, se vem algum turista VIP e pede alguma indicação de algum atendimento estético para homem, vai ser indicado a barbearia dele. Ele mesmo vai, recebe a pessoa e tal. Então ele recebeu esse diretor da Disney, que queria validar uma barbearia para testar esse modelo da barbearia da Marvel. Ele atendeu o cara, junto com o barbeiro dele, traduzindo do inglês o que o cara queria para o barbeiro dele executar. O cara saiu de lá tão feliz que ele falou, cara, eu vou fechar com você o lance da barbearia. E hoje, a barbearia dele, o negócio principal não é a barbearia, não é a cerveja. É o network que ele gera com os eventos privativos dentro da barbearia Corleone. E tudo começou e se complementa com uma estratégia de rede social. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é o poder da rede social. Então, assim, quando você olha para o meu perfil no Instagram, você fala, pô, Gustavo, mas você tem só 4 mil seguidores. Sim, eu não sou digital influencer, eu não quero ser digital influencer. Ah, você tem poucos likes. Sim, eu não quero. O like não paga as minhas contas. Entendem? Eu quero poucos e bons clientes. Então eu digo e compartilho aquilo nas minhas redes sociais que fazem sentido para que esses clientes vejam o meu valor ao ponto da gente sentar e oferecer os serviços numa reunião, num café ou alguma coisa do tipo. Então, assim, ali não é uma venda direta, é uma venda indireta. A única venda direta que eu faço pelo meu Instagram são os meus valores pessoais. É quem eu sou na pessoa física. E com base nisso, a pessoa se sente confiante para me contratar como um advisor, como um advogado, assim, amplo, no sentido tradicional da palavra, entende? Porque sabe aquilo que eu faço, aquilo que me acompanha, vê as empresas que eu visito. Eu, de certa forma, eu não compartilho o nome, mas eu mostro o movimento das coisas do que eu tenho feito nas empresas aqui em Santa Catarina e fora daqui de Santa Catarina também. Então, esse é o valor que a gente vende pelas redes sociais. Então, o mais importante para usar as redes sociais é, primeiro, entender o propósito da rede social. Então, assim, hoje, o Instagram, qual é o propósito da rede social? É ter uma geração de negócio. Então, é entender como funciona o Meta for Business. Entendem? Tem uma plataforma que vem por trás do Instagram, que é para o caso, por exemplo, eu não faço uso nesse momento, porque não vejo muito sentido para a minha estratégia, mas tem estratégias ali para você gerar e vender produtos diretamente. Então, por exemplo, se eu hoje tivesse um cliente que quer começar para vender um produto no Instagram, é muito simples. Você vai fazer uma publicação, vai gerar um entendimento sobre aquele produto, vai patrocinar isso aí. No campo de patrocínio, você tem os públicos-alvo específicos em relação àquilo ali, e você vai investir, e o pessoal chama de ROI. Você vai colocar dinheiro, então você, por exemplo, vai gastar 10 mil em tráfego pago, em publicidade, já dimensionando que você vai fazer no mínimo 2 vezes esse valor. Esse é o racional mais ou menos que as pessoas colocam aí para fazer o marketing digital. Né? E aí você vai realizar a venda. Aí qual é o gap, ou qual é o próximo desafio que você vai ter na sequência? É o delivery desse produto. Se é um produto digital, muito simples. Vai conectar com a plataforma que vai entregar digitalmente esse produto, zero problema. Se é um produto físico, aí tem um grande desafio, que é da logística desse produto, que ou você vai estar atrelado a um grande marketplace, como são os principais, tipo a Amazon, como a Mercado Livre, Shopee, Temu, etc., ou você vai ter o seu próprio e-commerce, que é uma coisa também que a gente ajuda a estruturar para algumas empresas. Então, tem empresas que precisam estruturar o e-commerce. Se é um produto que é tranquilo, por exemplo, no segmento vestuário, têxtil, né? Maravilha. Se é metal mecânico, peça,
B2B também dá para fazer por plataforma, temos inclusive uma plataforma que é mentorada por nós, que está desenvolvendo um marketplace para a indústria do metal mecânico. Então, assim, tem muitas coisas novas surgindo. Então, a gente está dimensionando hoje, por exemplo, de uma pessoa que atua B2C, ele consegue ver vantagem em valor. Uma pessoa como eu, que vende serviço, ele tem uma estratégia embarcada diferente. Uma pessoa como vocês que estão buscando inserção de mercado ou empreender, eventualmente, se alguém quiser empreender também, fica à vontade também para fazer a sua pergunta aqui em relação a isso, como se pode empreender ali. E também indústrias de grande porte também estão presentes no Instagram, estão rodando negócios, estão cada uma delas com sua estratégia para cada uma das redes sociais. Então, por exemplo, você pode pegar uma grande indústria que está no Perini Business Park, certo? Algumas são até ali embarcadas no projeto da Liga desse ano. Você vai ver que ela vai ter uma estratégia para o LinkedIn, ela vai ter uma estratégia para o Instagram, e aí vocês verifiquem quais outras redes que eles estão e quais são os conteúdos que são compartilhados. Porque cada uma delas tem estratégia. Então, por exemplo, às vezes para o LinkedIn, ele vai ter uma estratégia muito mais ampla, de divulgação de propósito, de pautas ESG, atingimento de ODS. O CEO vai compartilhar reflexões semanais. Os C-Levels também vão compartilhar experiências, eventos, certificações, etc. Qual é o efeito disso? Efeito mercado, né? Instagram, qual é o objetivo ali? Eu quero contratar pessoas. Então, assim, eu vou compartilhar lá que é uma great place to work, que é uma empresa que, é um ambiente agradável de trabalho. Exatamente para quê? Porque ali vai vir um pessoal que é o meu colaborador novo. Entende? Diga lá. Fiscaldo, vamos supor assim, a empresa que eu trabalho atualmente, nós não estamos em redes sociais além do LinkedIn, né? Olha só. E isso é uma... Eu já até questionei o motivo, né? Por que a gente não divulga, né? E uma das principais motivações para a galera não estar em outras é que eles falam que nós, como uma empresa séria, não que as outras não sejam, mas nós, como uma empresa séria, nós viemos com mais clientes quando a gente faz um networking interno entre empresas, né? Ó. Então, esse é um perfil aqui da empresa que eu trabalho, né? Então, assim, por mais que nós não estejamos no LinkedIn, no Instagram, nós estamos no LinkedIn, né? Mas, assim, Fiscal, o que tu pode resumir, então, pra gente sobre o Instagram? Ó, só para conectar a tua pergunta aí com o que a gente, que você, a sua outra, a segunda pergunta é o que vocês podem esperar do Instagram? O que a gente pode resumir, Tá. só para a gente poder encerrar? Tá. A empresa que você está inserida hoje, ela tem uma estratégia em redes sociais, certo? Então, assim, possivelmente, se ela não está no Instagram, é que ela não está precisando de colaboradores, ela não está precisando difundir um pouco mais a cultura dela, e também o cliente ideal dela não transita ali no Instagram. O decisor que vai fazer a contratação do seu produto ou serviço não está no Instagram. Então é aquele negócio, é tempo e energia. Ele vai concentrar esforço, né, naquilo que faz mais sentido para o negócio dele. Então, a estratégia estar no LinkedIn significa dizer que o cliente dele está ali, significa dizer que o mercado dele relevante está ali, o que faz sentido para a estratégia dele de negócio, aí já não só a estratégia de marketing, a estratégia de negócio, é estar somente no LinkedIn. Agora, nós, na pessoa física, né, por exemplo, eu quero buscar informações, eu quero buscar cursos, eu quero entender mais sobre as coisas. Onde acontece a vida real no digital hoje, é o Instagram. Porque você tem as gerações mais antigas, como a minha. Não, nem é As muito antiga gerações... assim. Brincadeira. As gerações mais novas, todo mundo convivendo ali no mesmo espaço digital, com a possibilidade de interação. Então, assim, é um ambiente, eu acho, mais eclético, mais plúrimo, em que você pode se expor um pouco mais para fazer sentido para a tua estratégia pessoal. Lembre o seguinte, ó, tem essa divisão, né, o pessoal e o profissional. Só que, de certa forma, acaba sendo uma coisa só. Então, para você ser um bom profissional, você tem que ser primeiro também bom na pessoa física. E você tem que buscar também o quê? Aquilo que a gente chama de soft skills. Então, o Instagram ele pode ser e servir muito bem como propósito de fortalecimento das suas soft skills. Entende? Então, assim, muito daquilo que você segue também é importante. Que a gente falou mais aqui um pouco sobre aquilo que a gente compartilha. Falou um pouco também daquilo que a gente segue. Mas tem muita estratégia também naquilo que a gente segue. Você pode seguir perfis de pessoas, de negócios, você pode seguir hashtags, você pode seguir localidades. Então, por exemplo, eu posso seguir ali a localidade Agrotech Park. Eu começo a saber tudo que está acontecendo no Agrotech Park, que é tagueado com o lugar
AgroTech Park, por exemplo. Então você começa a saber e selecionar informações. É como se fosse assim, ó, uma televisão, você tem um controle e você administra aquela informação que você quer receber. Então, assim, aquilo que você quer prospectar, aquela pessoa que você quer ser, então você vai seguir pessoas daquilo que você quer ser. Aquilo que você quer prospectar, então você vai buscar aquele tipo de informação no canal de busca de informação. Então, eu acredito que hoje, a gente falou da evolução da Web 1 para a Web 2.0, correto? Então, assim, o Google ainda é Web 1 e permanece Web 1. Hoje, a nova forma de pesquisar, né, e que também, já num espaço não muito distante de tempo, talvez já fique na mesmo patamar que o Google está hoje para o Instagram hoje é uma ferramenta de busca também. Então, hoje, aquilo que você quiser buscar de informação, você vai buscar por ali. Vai buscar por ali. Eu hoje considero que seria o 3.0 seria o ChatGPT, né, que é a próxima ferramenta de busca. Mas ela falta ainda conteúdo e repertório que você tem hoje, por exemplo, nas redes sociais ainda. Então, eu considero que um dos principais ativos para mim é acesso à informação. Entendi. Então dá para resumir ali que esses três tópicos ali da forma de pesquisa, a forma que a história, né, da internet e a forma como a gente se porta dentro da rede social são os mais definitivos, né? Então acho Isso. que E existem ferramentas complementares também. Por exemplo, se você quer gerar conteúdo, né? Hoje, por exemplo, para gerar conteúdo, o melhor conceito hoje é o conceito de carrossel. Você tem o Canva hoje, que é uma ferramenta complementar para geração de conteúdo, que você pode promptear o carrossel e o Canva vai rodar automaticamente. Para vídeo, existe o CapCut, que é uma ferramenta rápida. Por exemplo, ó, daqui, se a gente subir isso aqui no CapCut, ele já vai rodar os cortes das partes que a própria IA do CapCut julgar interessante, tá? E além disso, por exemplo, para o planejamento estratégico da curadoria de conteúdos e assuntos e etc., você pode usar o Trello ou o Notion. Lembrando também que no próprio Instagram tem a função de salvar. Não sei se vocês já viram essa função, mas, por exemplo, você pode selecionar e criar pastas de assunto. Então, por exemplo, eu tenho um hobby de aeromodelismo, dos aviãozinhos. Aqui em Joinville, inclusive, tem 2 aeródromos para você que gosta de... tem isso como hobby, né? De avião, de aeromodelismo. Ele copiou bastante do Pinterest ali, né? Essa parte de... A referência dele acaba sendo um pouco do Pinterest. Então você consegue salvar aquilo ali naquela pasta daquele hobby. Se você gosta de orquídea, você pode salvar ali. Se você tem uma pasta de frases de motivação, você gosta de colecionar frases motivacionais, você coloca nessa pasta. Você tem lugares que você gostaria de conhecer, você salva numa outra pasta. Então, como eu disse, é um lugar onde você vai ter acesso, acho que mais informações hoje fidedignas em tempo real. Entendi. Então é isso, Fuscaldo. Muito obrigada. Acho que deu para entender bastante como funciona o Instagram, como a gente pode se portar ali dentro, principalmente separar, né, a nossa ideia de negócio, separar a pessoa, né, como pessoa física, né? Muito obrigada pela tua palestra, pela tua disponibilidade aí, por estar passando pra gente. A gente vai postar no YouTube toda essa tua, né, toda essa tua palestra que tu fez sobre o Instagram, viu? Muito obrigada. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vamos ver se a galera tá aí por trás desses microfones e câmeras. Vixe, acho que não tem ninguém. Acho que o pessoal foi almoçar, viu, Paulo? Acho que foi almoçar. Eu queria Não, é que eu tô saber. resolvendo umas bagarai aqui também de apartamento e tá meio tenso a conversa aqui. Daí é só por isso que eu tô falando menos. Tranquilo. É isso, Acho gente. que o Alguém tem alguma Henrique dúvida? queria falar. Eu queria. Você falou um pouquinho ali sobre a sua conta pessoal e a conta profissional, que elas estão ligadas entre si, né? Então a conta pessoal seria mais como um reflexo da sua vida para basicamente o que você quer mostrar da sua vida para refletir os seus valores e tal. Isso. Eu tinha até percebido quando tu tava falando, né? Que daí a gente vai mostrar quem somos como pessoa e como atuantes daquilo que a gente faz, pra eventualmente refletir no trabalho que a gente tem no perfil E foi uma profissional. coisa que eu aprendi aqui em Santa Catarina. Eu estou 6 anos aqui em Santa Catarina, né? E aqui as pessoas dão muito mais valor com quem elas estão fechando o negócio, com quem elas estão se relacionando. Então a melhor forma é mostrar de fato quem você é. Né? Então, assim, se tem esse racional para conversão de negócio, então vamos confluir para que os negócios aconteçam. Vamos nos mostrar, então. Faz sentido nos mostrar. Não temos que ter
vergonha de mostrar quem nós somos, pelo contrário. Porque isso vai fazer o quê? Vai fazer uma calibragem e refinar a nossa base de relacionamento. Vai fazer com que seja mais fácil nós estarmos mais próximos das pessoas com que a gente pensa de forma similar, enfim. Não querendo dizer com isso que é para... eu também não sou muito favorável a isso, né? Bloquear pessoas que pensam diferente. Não, pelo contrário, de quando em quando tem que ver alguma coisa diferente mesmo. Isso faz parte da dialética do pensamento e do crescimento pessoal. Né? Mas, obviamente, expor quem você facilita se conectar mais com pessoas que têm mais afinidade com você. Eu vejo muito valor nesse uso de estratégia, pelo menos para o meu modelo de negócio. Obviamente, para cada estratégia, para cada modelo de negócio, é preciso ter uma estratégia específica que ela seja assertiva para cumprir o propósito estimado. Né? Uhum. É isso, então, Gui. Obrigado. Nada, Henrique. Então, acho que é isso, né, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, ficamos por aqui, eu então. acho que foi isso. Foi muito bom. Maravilha, Luísa. Boa sorte aí. Muito obrigado. Não, é que eles estão invocando com a minha idade pra eu alugar um apartamento. Daí tá meio difícil, porque eu tenho 20, mas eu tenho casa própria, eu tenho carro próprio. E eles estão invocando só com a minha idade. Daí estão querendo pedir um segundo fiador pra eles conseguirem alugar pra gente, pra eles terem mais segurança. Daí a gente tá achando que é uma questão de etarismo, mas a gente tá tentando resolver aqui, tentando o Vai possível. suave. Vai mostrando maturidade, que aí eu acho que regula. É verdade. Não, vai dar tudo certo. Vai sim. Então tá bom, Tchau, gente. tchau. Muito obrigada, viu? Maravilha. Ao dispor, pessoal, qualquer dúvida, e se alguém quiser também, eventualmente, né, conversar um pouco mais sobre a estratégia pessoal para atender os objetivos tanto profissionais quanto pessoais, vocês sabem, o meu escritório fica ali no Água, que está à disposição de vocês, a gente pode tomar um café e trocar uma ideia sobre isso também, tá bom? Recomendo, hein? Fuscaldo, muitas ideias, gente. Meu Deus do céu. Maravilha, então. Bom final de semana, Então tá pessoal. bom. Obrigada, viu? Bom final de Valeu. semana, Gustavo. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.